Olá pessoal, estamos aqui para mais um Música e Sociedade Entrevista, dessa vez com a doutora Camila Fresca, que vem contar para a gente um pouco sobre o violinista Flauzino do Vale. Camila, muito obrigado pela presença, por estar conosco aqui. Gostaria de começar perguntando para você, hoje a gente vai falar sobre Flauzino do Vale, como você chegou nesse compositor? Olha, foi de uma forma bem prosaica, assim. Eu, ainda na época do CD, né, que hoje já é uma coisa fora de moda, eu era estudante de música, estudante de violino, e eu adorava, não podia ver uma loja de CD, que eu me enfiava, eu ficava horas olhando as coisas. Adorava também alguma coisa que eu não conhecesse, um compositor, né? E aí, numa dessas, eu entrei numa loja e vi um CD da Funarte, de uma coleção antiga da Funarte, que acho que originalmente até foi lançada em LP, mas que o Itaú Cultural tinha relançado em CD. Né? Então, e aí tava lá Flauzino Vale, 26 prelúdios. Eu fiquei curiosa, como eu estudava violino e tal, não sabia do que se tratava, comprei. E aí quando eu comprei, comecei a escutar, tive assim uma revelação, né? Para mim foi uma surpresa enorme. E como a ideia de transformar o Flauzino em pesquisa, futuramente pesquisa de mestrado, foi surgindo para você? Bom, eu sempre gostei de fazer pesquisa, né? Desde o início da graduação, já no primeiro ano, comecei a fazer pesquisa. Minha graduação era em História e Jornalismo também, mas eu fazia a pesquisa lá no Departamento de História da USP. E eu queria fazer pesquisa em música, porque eu também estudava música, né? Então, unindo os interesses. E aí, quando eu descobri o Flauzino, tive esse impacto inicial e fui atrás, porque eu queria conhecer mais, saber mais quem era esse músico. E eu não achava nada, achava muito pouco, né? A primeira informação de texto que eu tive foi a que tinha no próprio encarte do CD, que era um texto do Guerra Peixe, que teve contato com o Flauzino e que escreveu essa introdução para um LP, que quem tocava nesse LP era o Jerzy Milewski, um violinista, se não me engano, húngaro, né, mas radicado no Rio de Janeiro, que na década de 80 tinha gravado o LP. E aí, enfim, tinha a gravação do Milewski, tinha o texto do Guerra e não tinha mais nada. E eu comecei a procurar, achei um site na internet de um admirador do Flauzino, José Maurício Guimarães, que era violinista de Belo Horizonte e que o professor dele tinha sido amigo do Flauzino. Então eu comecei a me corresponder com o José Maurício, que me botou em contato com um dos filhos do Flauzino. E foi assim, de curiosidade e admiração, eu estava acabando a graduação, aí casou tudo. E pelo que dá para entender, então, você teve que fazer um trabalho mesmo de busca de acervo, começar basicamente do zero, quase. Tive. Basicamente o que existia, então, a gravação do Milewski com o texto do Guerra Peixe, o site do José Maurício Guimarães, e tinha também uma dissertação de mestrado do Hermes Alvarenga, que hoje é professor na Universidade da Paraíba, mas que era do Rio Grande do Sul e tinha escrito uma dissertação sobre esses prelúdios, porque ele tinha sido aluno do Milewski. Era violinista, ainda hoje é, né, professor de violino, e era uma dissertação muito técnica, em cima de aspectos de interpretação técnica dos prelúdios, né? Também comecei a me corresponder com Hermes, que me ajudou muito, mas eu tinha isso, né? E eu queria ir além, né? Saber quem tinha sido essa personalidade, o que tinha feito com que ele escrevesse esses prelúdios, que para mim era uma coisa completamente diferente de tudo que eu conhecia de repertório para violino, né? Flauzino não teve uma vida de músico comum, né? Não nasceu em uma capital, não teve uma formação musical como a gente costuma ver. Quem foi, como se deu a carreira do Flauzino?
Então, quanto mais eu ia ali descobrindo aquele personagem, mais também eu ia me apaixonando, que era uma trajetória totalmente errante, muito diferente, né, de tudo. Ele é de Barbacena, né, no sul de Minas Gerais. E ele conta toda a infância dele, ele vivia pelas matas, ele gostava de caçar, ele tinha um avô que era caçador e que ensinou ele. Então ele teve essa infância bem assim do interior, uma infância caipira, com festas populares, caçando, brincando. Ele aprendeu o violino com um tio, né, que por sua vez tinha aprendido com um grande violinista do século XIX. Então ele teve 4 anos e meio de aula com esse tio, dos 10 anos aos 14 anos. E apesar de ter tido só esses 4 anos e meio, ele mesmo anota que ele terminou os estudos tocando os 24 caprichos do Paganini, né? Então isso já mostra de antemão que era alguém com um talento nato ali muito grande, né? E quando ele vai para Belo Horizonte para estudar, ele primeiro entra na engenharia, não gosta, depois vai para o direito, né? Ele é advogado por profissão. Ele se mantém tocando violino em sala de espera de cinema mudo, às vezes na própria sala de cinema mesmo, naqueles filmes que a orquestra ia ilustrando o que estava acontecendo na tela, né? Tem inclusive uma passagem muito bonita do livro do Pedro Nava. Eu não vou me lembrar agora qual dos 5 livros de memória do Pedro Nava, mas que era mineiro, escritor. E ele ia ao cinema mocinho e tem uma passagem que ele descreve a orquestra do cinema mudo, do Cinema Odeon, tocando durante o filme, né? E ele fala do Flauzino. Ele fala do Flauzino e de outros músicos da orquestrinha, que o Flauzino tem no acervo dele uma foto com esse pessoal todo, né? Então é super bonitinho juntar isso. Mas enfim, ele tocava em festa, casamento, cinema, uma coisa que está nascendo, as orquestras do rádio, né? Com o tempo ele vai sendo até um autor, um intérprete disputado, uma rádio chama, a outra oferece mais, então assim ele vai se virando, né? E ele se forma e começa a atuar como advogado, né? Mas sempre paralelamente com a música. E você trazendo esse início, a infância do Flauzino, o contato, o interesse dele pela natureza, etc., é perceptível isso nos prelúdios? Há algo disso dentro dos prelúdios? Isso é uma coisa fundamental que a gente vai ver. Essa vida no campo dele, essa vida no interior, ela está presente o tempo todo, né, nos prelúdios. E tem um aspecto interessante, né, que no começo da carreira dele, ele toca, né, ele ganha dinheiro tocando violino, mas ele quer ser compositor. Mas ele mesmo acha que ele não tem capacidade, porque ele não estudou o suficiente. E ele deixa isso anotado. E ao mesmo tempo ele escreve poemas. Ele chega a lançar 2 livros de poema, deixa o 3º em manuscrito. Com o tempo ele vai vencendo essa timidez, né, de escrever música. Ele começa a escrever mais e ele passa a deixar os poemas de lado. E tanto nos poemas quanto na música para violino, esse universo do interior é fundamental. Isso a gente vê nos prelúdios, nos títulos, né, dos prelúdios, Ao Pé da Fogueira, Casamento na Roça, Viva São João, né? Tudo isso é uma realidade que ele viveu, né? Não é uma pesquisa intelectual de quem está de fora e vai observar aquele universo, é de quem está dentro. Ele chegou a coletar melodias, alguma coisa, fazer um trabalho mais nesse sentido? Ele fez também, ele estava muito ligado, apesar, né, é um personagem fascinante também por isso. Tem uma coisa assim que é bem caipira, de um aspecto do interior, mas ao mesmo tempo tem o homem que estava super ligado em tudo que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Então, no Brasil ele está acompanhando o movimento modernista, né? Ele tem também esse interesse de pesquisa do folclore nacional, né? Embora
tem esse aspecto, ele vivenciou também mais profundamente, né? Digamos, esses aspectos que quem viveu só na cidade vai lá ver como é que era, ele já sabia, né? Mas ele era um pesquisador e ele lança em 1936 um livro chamado Elementos do Folclore Musical Brasileiro, né? Ou seja, 8 anos depois o Mário de Andrade está lançando um ensaio sobre a música brasileira, né? O Luciano Gallet está lançando Elementos do Folclore, então ele está ciente dessas pesquisas e ele também está fazendo a pesquisa dele, né? E parece que esse não foi o único escrito de música do Flauzino, né? Nós temos aqui inclusive um outro exemplar, né? O Músicos Mineiros, edição comemorativa do cinquentenário de Belo Horizonte. Sobre o que se trata essa obra? Isso foi uma palestra que ele deu em Belo Horizonte, justamente aniversário cinquentenário da cidade, né? Tem uma série de ações comemorativas e uma das ações ele vai dar uma palestra falando sobre o passado do estado dele, né? Do estado de Minas Gerais, falando sobre os músicos célebres do passado. Então tem uma pequena introdução e aí tem biografias desses músicos. Isso é um material de pesquisa valioso sobre a história musical de Minas Gerais, né? Porque muitos assim... eu conheci, esse foi o professor do meu professor, esse aí era amigo do meu tio, né? E sempre tem as histórias assim que passam um pouco por uma vivência com esses personagens, né? Além disso, ele também escrevia muitos artigos de música em jornais. Ele chegou a colaborar com a revista Ariel, a revista aqui dos modernistas de São Paulo, né? A Caiaca era a revista modernista de Belo Horizonte, ele escreveu bastante também. Então ele tinha um amplo contato com os modernistas, com o que estava acontecendo em termos de arte nas capitais. Ele tinha sim. Eu não tenho notícia dele ter vindo para São Paulo, mas para o Rio de Janeiro. Ele viajava, inclusive, ele tentou se estabelecer no Rio de Janeiro em 2 ocasiões. Uma vez jovem, assim, já se formando, ele fez programas de rádio, deu entrevistas, conheceu as pessoas. Ele queria tocar na orquestra no Rio de Janeiro. Não sei qual orquestra na época, se já era a USB que ele estava pleiteando, era alguma orquestra, mas ele não consegue, né? Depois, mais velho, ele com os filhos pequenos, deixa com a esposa e vai de novo tentar. E até tem cartas dele, assim, meio amargurado de não ter conseguido nada, que não tem espaço no Rio de Janeiro e ele sempre tem essa questão de uma inferioridade, mas ao mesmo tempo de alguém que conhece seu valor, né? Então ele acha que é sempre devido ao fato dele não ter tido um ensino formal, dele não ter ido para a Europa, né? Dele talvez não dominar os códigos que os outros dominam tão bem, os códigos formais, né? Mas mesmo assim ele chamou a atenção de alguns modernistas, né? Villa-Lobos parece que chamou de Paganini brasileiro, né? Então, isso é uma coisa bem curiosa. Foi justamente na segunda viagem dele para o Rio de Janeiro que ele conhece o Villa-Lobos, no final da década de 30, né? O Villa-Lobos ouve ele tocar e fica espantado. Porque não tendo o estudo formal para resolver certos tipos de problema, ele não vai pelo caminho, né? Não vai pela cartilha, mas ele cria o caminho dele. E ele consegue chegar lá. Eu acho que tinha uma coisa muito pessoal na forma como ele tocava. Tem crônicas de época falando que ele tocava com tanto fulgor e tal. Tem até uma coisa que eu não sei se é piada, se é verdade, mas que numa das vezes que ele estava solando com orquestra, ele se empolgou tanto que ele andava pelo palco que ele caiu no chão, assim, no meio da execução, de estar tomado por isso e estar andando, né? E quando o Villa-Lobos viu ele tocar, achou aquela coisa nova, porque o Villa-Lobos falou, ele está desenvolvendo uma técnica completamente nova para o violino, como fez Paganini, né, lá no século XIX. Então, na verdade, ele se impressionou de ver aquela figura tocando. Flauzino, Villa-Lobos, as pesquisas do Flauzino, musicais. E Mário de Andrade, existe algum contato, alguma coisa, alguma relação? Não existe nenhuma notícia, né, de que o Mário conheceu o Flauzino ou que ele escreveu sobre o Flauzino. Ele nunca escreveu. Ele tinha o livro Elementos de Folclore na biblioteca dele. Tem o livro anotado, então quer dizer, ele teve contato.
Mas ele nunca parou para escrever sobre o Flauzino. Eu acho que eles também nunca se conheciam. Também não encontrei nas minhas coisas nada, o Flauzino falando, ou Mário de Andrade, isso, aquilo. Mas, claro que como ele estava completamente por dentro do movimento, ele escrevia nas revistas modernistas, ele, sem dúvida alguma, sabia quem era Mário de Andrade, né? E o Mário também tinha notícias do Flauzino Vale. E o Flauzino parece ter tentado editar as suas obras com um desafeto do Mário de Andrade, que foi o Kurt Lang. Como foi esse processo? Esse Flauzino era uma figura muito importante no meio musical de Belo Horizonte, conhecido, todo mundo conhecia o professor, o violinista, né? Então, ele conhecia o Kurt Lang, eles trocam cartas, às vezes o Kurt Lang precisa de um livro para a biblioteca dele, pede para o Flauzino manda, né? E o Flauzino sabe que o Kurt Lang, enfim, é uma figura que tem muitos recursos ali, que edita o Boletim Latino-Americano, que edita obras de compositores latino-americanos, e ele tem intenção de editar os prelúdios. Então ele manda, e tem uma larga correspondência entre os dois, assim, tentando editar, né? E manda os manuscritos e volta os manuscritos, e aí o Kurt Lang fala, por conta da guerra, agora, né, na Segunda Guerra, tá tudo aqui, não tem mais dinheiro, eu não vou conseguir, né? E vai e volta. E dá para ver a frustração dele, né? A ansiedade, que ele queria ver a íntegra dos prelúdios editada. 4 deles foram editados em vida, mas ele queria mostrar aquilo como um conjunto mesmo, né? Que dá outro sentido. Tanto que já, assim, alguns anos antes de morrer, a Villa-Lobos está formando a Academia Brasileira de Música. E o Villa-Lobos manda um convite para ele se candidatar a ser um dos componentes da primeira formação da academia. E ele responde, tem uma carta dele respondendo pro Villa-Lobos, falando que desde o dia em que ele nasceu, aquela foi a maior honra que ele já recebeu na vida. Mas que ele não podia aceitar isso, porque ele já estava velho, doente, porque as obras que ele tinha editado, no caso os elementos de folclore, os poemas, né, já estavam fora de circulação, e porque a grande obra dele, os prelúdios, nunca tinham sido editados, portanto permaneciam inéditos e ele era um desconhecido, então que ele não podia aceitar o convite. Né? Isso é muito interessante, porque ele parece ser um homem que caminha através de bons contatos, mas ao mesmo tempo não consegue sua consagração. Mesmo tendo uma obra de qualidade, com contatos, essa consagração parece nunca chegar, a não ser posteriormente. O processo, então, de desaparecimento da obra do Flauzino, ele já é um processo em vida. Ele já sentia isso, eu acho que justamente ele já tinha a consciência de que para uma obra perdurar, né, e por consequência para o nome do compositor permanecer, a obra tem que estar disponível, né, tem que estar em circulação, não adianta, senão aquilo vai ficar escondido e uma hora morre, uma hora se perde de algum jeito. Né. Ele tinha essa consciência exata, ele também tinha consciência do valor dos prelúdios, porque quando ele está tentando ali, numa das cartas para o Kurt Lang, quando ele está tentando convencer o Kurt Lang, ele fala, olha, são obras muito boas, assim, elas exploram aspectos técnicos do violino, mas elas também são concertantes, elas podem ser usadas em conservatório, né? Ele está dando ali as justificativas e mostrando por que tem importância, tem valor aquela obra, né? Mas ele não consegue isso, e ele tem plena consciência de que não conseguindo, isso vai dificultar a sobrevivência mesmo das obras, né? Mas, pelo jeito, o Flauzino, além de ressurgir, ele estimulou a continuação da sua própria pesquisa, né? Você ampliou o escopo, né, na sua pesquisa de doutorado. Como foi isso? Como foi partir do Flauzino? O meu mestrado foi uma coisa bem centrada no Flauzino, foi até essa história mesmo de descoberta e de amor pela figura, né? Então eu tentei cercar ali ao máximo, falar dos prelúdios, mas falar também da trajetória dele, né? Traçar uma biografia, tentar mostrar como é que os diferentes aspectos da vida dele estão presentes nessa obra dele, né? Mas é claro, quando você está fazendo pesquisa, você vai se deparando com um monte de outras coisas, né? E na própria pesquisa que eu fiz
sobre o Flauzino, ele falava de um grande violinista que tinha sido professor do tio dele, que era o Manuel Joaquim de Macedo, sobrinho do escritor Joaquim Manuel de Macedo. Aí, curiosa pelo que o Flauzino falava dele, tá, inclusive no livro Músicos Mineiros ele fala do Macedo, né? Eu fui atrás do Macedo. E o Macedo, diferentemente do Flauzino, ele tá nos livros principais de música brasileira, sempre tem lá uma biografia do Macedo dando grandes realizações, né, sobre ele, e que ele teria inclusive escrito 7 concertos para violino. Teria sido o primeiro autor brasileiro a escrever concertos para violino e teria sido o que mais escreveu, né, porque não tem nenhum compositor brasileiro que deixou 7 concertos. Mas desses 7 estavam todos desaparecidos, né. E aí, enfim, eu também me empolguei com o personagem, fui atrás. E, bom, nesse meio tempo, uma outra pesquisa de mestrado do Adoniran Reis descobriu um desses concertos em redução para piano, e aí ele também fez uma análise técnica desse concerto. E eu fui atrás de, vamos achar esses outros concertos, né? Então foi o Flauzino que me deu o conteúdo para a pesquisa de doutorado. Agora, como a gente também não controla as coisas, né? A gente às vezes tem uma ideia no início que acaba saindo muito diferente. No meu doutorado eu acabei tendo que desconstruir esse personagem, Manuel Joaquim de Macedo, que não era bem o que dizia a bibliografia musical brasileira, né? Quando a gente vai atrás mesmo do conteúdo, a gente não encontra. Então, das mais de 300 obras, tem uma dúzia, né? Esses concertos para violino nunca apareceram, apenas um em redução para piano, que eu já acredito que provavelmente nem tenha sido orquestrado, só ficou na redução mesmo. Mas, enfim, como a gente também tira muitas coisas de uma pesquisa, eu acabei percebendo que o perfil do Macedo, o perfil do Flauzino Valli e de outros violinistas, elas formam uma constante no Brasil, que a gente pode traçar, que é a ideia do compositor violinista, né? Então, é um compositor que, antes de tudo, ele escreve para o seu instrumento. As ideias musicais, tudo passam primordialmente pelo instrumento, né? Camila, eu tenho só lhe agradecer a disponibilidade de tempo que é para nós do Música e Sociedade. Eu que agradeço, parabéns pelo projeto, que é muito bacana, e eu sigo também nas redes. Muito obrigado. Gostaria também de agradecer ao Instituto de Artes da Unesp, que nos apoia com a cessão do espaço para a gravação dessas entrevistas. Então é isso, pessoal. Continue acompanhando a gente aqui no YouTube, Facebook, no nosso Instagram, no nosso site oficial. Esperamos vocês para as próximas entrevistas, vídeos e nos nossos artigos. Até mais!